É isso aí, galera. Eu tô gravando aqui esse vídeo no YouTube. Dizer um pouquinho, falar um pouquinho da viola de Buriti, né? No qual também eu sou um dos músicos, né? Toco essa violinha desde 8 anos de idade. E gosto demais de tocar um forrozinho, né? Tipo isso aqui, ó. Ó. Tipo isso aqui, ó. Conhece?